Olá, bem-vindo ao Especial Tá Explicado, que neste fim de semana destaca temas ligados à saúde e à política. Em meio a conflitos entre os poderes, a CPI da Covid é instalada no Senado e vai investigar tanto a gestão do governo federal como a aplicação das verbas repassadas a estados e municípios no combate à pandemia. Você vai entender o que é uma CPI, como funciona e de que forma ela pode atuar. Tem ainda um assunto que está gerando muitas dúvidas. É que, pela primeira vez, duas grandes campanhas nacionais de vacinação são realizadas ao mesmo tempo no Brasil: a da gripe e a da Covid-19. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações explicou qual das doses é aconselhável tomar primeiro. E para fechar, saiba quais são as causas e tratamentos da onicofagia, que é o hábito de roer as unhas. O que, muito além de simplesmente prejudicar a aparência das mãos, pode colocar a saúde do paciente em risco. É a partir de agora. Tá explicado. Uma das atribuições do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. Na esfera federal, essa função é exercida pelo Congresso Nacional. Portanto, é responsabilidade de deputados e senadores supervisionar os atos do governo federal. Caso haja indícios de irregularidades, também é papel deles investigar. E um dos principais instrumentos para isso é a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI, que é um grupo de trabalho formado para a apuração dos fatos. A Constituição estabelece que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e podem ser criadas tanto pela Câmara como pelo Senado. Para que sejam instaladas, é preciso apresentar requerimento com assinaturas de pelo menos 1/3 dos membros da Casa, ter um fato determinado a ser apurado, além de um prazo de duração definido que pode até ser prorrogado depois. Feito isso, o documento deve ser lido em plenário pelo presidente, depois publicado no Diário Oficial da Câmara ou do Senado e, na sequência, os líderes partidários indicam os membros que farão parte da comissão. Quanto mais cadeiras a bancada tem no plenário, mais representantes terá no colegiado. Durante as investigações, a comissão pode convocar pessoas para depor, solicitar quebras de sigilo e requisitar informações a órgãos públicos. E as conclusões dos trabalhos devem ser encaminhadas ao Ministério Público para que, se for o caso, os infratores sejam responsabilizados nas esferas civil ou criminal. Se a CPI apontar que houve crime de responsabilidade, pode resultar, inclusive, em processo de impeachment. Nas últimas semanas, as discussões em torno da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado acirrou os embates entre os três poderes. Após uma liminar do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, decisão que foi ratificada pelo colegiado do Supremo dias depois, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levou o requerimento ao plenário. O grupo vai investigar tanto a gestão do governo federal como a aplicação das verbas repassadas a estados e municípios no combate à pandemia. A comissão é formada por 11 senadores titulares e terá um prazo inicial de 90 dias para concluir as investigações. Tá explicado. A chegada do outono aumenta a preocupação com a gripe. Este ano, a campanha de vacinação começou em 12 de abril e a previsão é imunizar cerca de 80 milhões de pessoas. E com isso, reduzir a circulação do vírus e evitar síndromes respiratórias graves que acabam pressionando o sistema de saúde, que já está sobrecarregado em razão da pandemia. Pela primeira vez, a vacinação da gripe é realizada simultaneamente com outra campanha de peso, a imunização contra a Covid-19. Este ano, os primeiros a receberem a dose contra o vírus da influenza são crianças, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, povos indígenas e trabalhadores da saúde. As pessoas com mais de 60 anos que costumavam inaugurar a campanha serão imunizadas na segunda etapa a partir de maio. A inversão do cronograma foi justamente para evitar conflitos com a vacinação contra o coronavírus, que na fase atual imuniza os idosos. Em alguns estados, trabalhadores da educação e da segurança pública também já estão sendo contemplados.
Apesar disso, é possível que em determinado período os calendários vacinais possam coincidir. Neste caso, a orientação é tomar a vacina contra a Covid-19 primeiro. Depois, é preciso esperar pelo menos 14 dias para receber a dose da gripe. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, explica o porquê. Nesse momento, o que mais nos preocupa é a Covid. Então, se tu já faz parte do grupo que é chamado para fazer vacina Covid e também fazer gripe, primeiro Covid e depois gripe. Mas não precisa esperar as duas doses, nenhuma das duas vacinas precisa esperar as duas doses para fazer a da gripe. Pode fazer a da gripe no meio do caminho ali. Nós não temos nenhum estudo de uso concomitante de vacinas Covid com qualquer outra vacina. Então, por segurança, se optou deixar esse intervalo de 14 dias. Que os eventos adversos, por ser uma vacina nova, os eventos adversos têm que ser muito bem controlados. E os eventos adversos, quando acontecem, também são, em geral, nos primeiros 14 dias. Porque se eu fizer uma outra vacina, eu posso interferir daí nessa avaliação. Em caso de sintomas agudos de gripe ou de Covid-19, é melhor esperar o quadro regredir antes de tomar qualquer uma das vacinas. Já se o diagnóstico for positivo para coronavírus, o ideal é aguardar pelo menos 4 semanas. Tá explicado. A cena é comum. Se a ansiedade aumenta por um motivo qualquer, os dedos são levados à boca instintivamente e lá se vão lascas e lascas de unhas. Estudos mostram que a onicofagia afeta até 30% da população mundial. Só aqui na região metropolitana de São Paulo, 20% dos adultos sofrem com um problema. E as consequências vão muito além do fator estético. Embaixo das unhas há milhares de micro-organismos e, ao roê-las, parte deles é transportada para dentro da boca, o que causa doenças. Dentistas alertam que o hábito também pode provocar o desgaste dos dentes, o surgimento de cáries e ainda prejudicar o alinhamento dental. Além das unhas, algumas pessoas chegam a roer as cutículas e até as pontas dos dedos, levando a lesões e infecções. Psiquiatras explicam que a onicofagia pode ser sinal de transtornos ligados às emoções. Na maioria dos casos, o comportamento surge na infância e é desencadeado em momentos de estresse, ansiedade e nervosismo, na tentativa, ainda que inconsciente, de aliviar tensões e relaxar. Mas também pode ser reflexo de timidez, autoestima baixa, frustração e sofrimento. Há estudos que associam a onicofagia até à fome. Embora seja um hábito difícil de combater, até mesmo pelas múltiplas causas, a psiquiatra Camila Magalhães, que é colunista do site da Jovem Pan, explica que existe tratamento. E nem todo ato de roer unhas configura um transtorno mental. Mas quando isso passa a trazer uma angústia significativa, uma repetição descontrolada, lesão nas pontas dos dedos, mutilação, até mesmo infecções de repetição no trato gastrointestinal, aí sim nós devemos pensar se já não configura um transtorno mental ou, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Com as crianças, precisamos ter calma, tentar dar objetos que elas possam manipular e com isso deixar de colocar as mãos na boca. Com os adultos, vale encontrar quais são as causas de base e ofertar um tratamento que muitas vezes pode ser um medicamento ou até mesmo a psicoterapia. Com isso, a gente encontra, seja para adultos ou crianças, um tratamento e uma melhora importante na qualidade de vida dessas pessoas. A psiquiatra orienta ainda que manter as unhas sempre cortadas e higienizadas e até esmaltadas ajuda a controlar o hábito. Outra dica é apelar para o paladar e investir em produtos que tenham gosto desagradável para desencorajar a pessoa a levar as mãos à boca. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.